Olá, estamos dando início a outro programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o Canal Universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar da cultura, dos valores e da arte indígena, uma preciosidade em termos de acumulação histórica, de recuperação das tradições, dos valores, da forma de vida, da concepção de mundo que os povos indígenas do Brasil têm, né? E isso como uma prática de resistência, porque tem sido sistematicamente atacada essa cultura, esses valores, tentando penetrar essa cultura ocidental e destruir essas tradições e tudo mais. E para tratar desse tema, nós convidamos a Michele Caiová, que é uma cineasta. Ela é formada em direção pela Escola de Cinema Darcy Ribeiro. Ela pertence ao povo Guarani Caiová e tem um extenso trabalho que visa criar estratégias de resistência e existência para os povos indígenas do Mato Grosso do Sul, fortalecendo a luta pelo território tradicional e pela democracia midiática. Depois nós vamos falar, inclusive, das produções que a Michele já acumulou e que vamos conversar sobre isso hoje. Quero também apresentar para vocês a Tatiane Maria Klein. A Tatiane é bacharel em Comunicação Social pela Escola de Comunicação e Artes da USP, é mestra em Antropologia Social, também pela USP, atua como pesquisadora junto ao Centro de Estudos Ameríndios da USP, é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da FEFELESH, da USP, tem experiência na área de antropologia, com ênfase em etnologia indígena, atuando junto aos povos guarani falantes, e é integrante do Instituto Socioambiental, uma importante ONG brasileira, né? Então, é um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado por essa oportunidade de podermos apresentar aos nossos telespectadores, né, o que é essa prática de arte indígena, para que ela serve, por que ela existe, enfim, toda uma discussão que envolve a cultura, a identidade, né, e a importância de preservar esses valores da parte das populações indígenas, que tem tido uma prática de resistência desde 1500, não é? Quer dizer, é uma tradição longa acumulada. Nós temos visto, inclusive, um nível de organização crescente entre os povos indígenas, né? E uma expressão cada vez maior deles no plano da cultura e da sociedade. Muito bem. Eu quero apresentar, primeiro, uma reflexão. Quer dizer, existem várias iniciativas que a Michele produziu, como o filme Poti, como o projeto Meu Pai Caiová, e eu queria que você falasse um pouco, Michele, desse seu trabalho. O que é, por exemplo, esse filme Meu Pai Caiová, e o que você queria transmitir com ele? Primeiramente, eu queria falar, né, que eu vou falar um pouco de mim, que eu não estou na minha aldeia. Eu estou organizando, eu sou uma coordenadora da rádio também. Eu estou organizando aqui grandes encontro. E eu vou receber hoje a chegada da cada delegação, cada aldeia, cada juventude. E então eu estou na Antônio João, do município de Bela Vista, de Antônio João, em Campeche, na aldeia Marangatu. E então é isso, hoje chegadas, então vou falar sobre um pouco do meu Poti, como que eu fui dirigido, e o Meu Pai Caiová. O filme de documentário de Potã, a gente foi dirigindo, eu e a Dani Guarani Kaiowá, como que Potã fortalece, é muito importante para a juventude, para saber fazer o poti da roupa típica, porque os nossos ancestrais ensinaram a gente, deixaram a nossa avó, a nossa tataravó, deixaram para nós aprender e fazer como faz o potã, né? Porque a potã é muito importante, é muito sagrado para nós, né?
Então, a gente, como uma diretora, que a gente mandou para outra pessoa fazer ensinar aquelas de crianças, de exemplo, 6 a 9 anos, 10 anos de idade, ensinar para fazer o potu, como que faz. E a gente filmou na retomada Guracambiú para usar essa roupa típica durante a assembleia, usar roupa durante a retomada, usar roupa típica durante o dia a dia, né? Exemplo, porque o nosso ritual que acontece durante cada como que fala, uma vez por ano, o que acontece, né? Então, é muito importante para a gente mostrar essa nossa roupa típica, a nossa cultura, através do cinema, né? Porque esse filme de documentários é curto, 7 minutos, né? Porque a gente, para esse filme que a gente está fazendo, é para as pessoas verem como é que nós fazemos a roupa típica, ensinar, repassar para outra pessoa, né? Exemplo das crianças, pelo menos na escola, né? Que eu sou uma futura do professora também, que eu sou uma acadêmica da UFGD também, que eu faço o curso de Ciências Humanas, né, na FAIND, Licenciatura em Educação do Campo. Então, eu posso aprender tudo que, através de luta de indígena Guarani Kaiowá, não só apenas de audiovisual de cinema, é tudo que eu aprendi, eu não posso ficar somente a mim. Então, tudo que eu aprendi, eu posso passar por várias pessoas, né? Ensinar com várias Guarani, juventudes, crianças, os nossos ancestrais, também do avô, tudo isso, né? Tudo que eu aprendi muitas coisas durante esse tempo, né? Quando eu comecei em 2010, eu comecei a trabalhar em movimento em 2010, em cinema também em 2010, então até hoje eu aprendi muitas coisas. Tudo que eu aprendi, eu não aprendi somente a mim, que eu passei por várias pessoas para transformar o que ele quer, para realizar os sonhos da juventude, né? Não só apenas de movimento, de cinema, de comunicação, ensinar como é que é mexer a câmera, ensinar a cultura, ensinar a língua, fortalecer vários de coisa que acontece para aprender a juventude, de educação, né? Então, isso que a gente se envolve todos, né? Muito Então, bom. o potro é assim mesmo, né? Igual do meu pai Kaiowá também, do meu pai. Eu não penso em mim mesma, porque eu tenho que pensar por outra, pela futura das crianças, pelas futuras da juventude. Isso que é para nós envolve muitos, né? Por isso que eu ajudo muitos, principalmente da juventude, né? Aí que exemplo da comunicação também, quando as pessoas aqui erraram, não, é assim, é assim. Por isso que eu também estou no movimento também para ensinar. Eu estou no movimento com uma coordenação, eu não ensino também somente de coordenação. Eu fico também para a pessoa como é que para ensinar na câmera, para comunicar também sobre através de tecnologia, né? Isso que eu estou durante esse movimento, eu estou de tudo para ensinar para a juventude, né? Também como acadêmico também, né? Quando eu fui entrar no acadêmico, parece que as pessoas para acadêmica novo que não está de movimento, que entraram assim do acadêmica, eu que ensino de novo, não. Aqui é assim, porque nós do indígena Guarani Kaiowá, a gente leva tudo. Não leva só uma pena, não. Vocês têm que levar tudo, porque a nossa luta, a nossa cultura não são apenas não, porque o Guarani Kaiowá é muito importante para todo, para fortalecer de nosso território, a nossa cultura, é a nossa língua, é tudo, né? Então, Muito é bem. isso que me envolve tudo. Deixa eu perguntar também para Tatiane, depois eu volto para você, tá bom? Tatiane, o ISA faz um trabalho fantástico, assim, de recuperação da memória, da história, um mapeamento da população indígena, né? O que você pode nos dizer do Grupo Guarani Kaiowá? Bom, muito feliz de participar aqui, estar junto com a minha amiga Michele, e posso contar um pouco do que eu aprendendo com Michele e outros Guarani Kaiowá, da riqueza dessa que é apenas uma das mais, né, de 280 culturas indígenas no Brasil. O povo Guarani Kaiowá hoje soma mais de 65 mil pessoas, é uma das populações mais numerosas, né, faz parte
de uma população que a gente denomina Guarani, que tem presença em toda a porção sul da América do Sul, e que na América do Sul tem mais de 280 mil pessoas, mas que dentro desse povo Guarani tem uma diversidade grande também. Então, como a Michele estava trazendo, né, se você viajar para uma aldeia Guarani no estado de São Paulo, como aqui no ABC Paulista, a gente tem, né, a terra indígena Terondé-Porã, você vai ver que a cultura Guarani ali é do povo Guarani Imbiá, e é bem diferente da cultura Guarani Kaiowá, que é a cultura da Michele, né? Em termos de língua, tem muitas proximidades, né? Mas em termos de rituais cotidianos, variações também no modo de se vestir, na indumentária, embora tenha muitas coisas em comum. E o povo Guarani Kaiowá, como a Michele estava trazendo, é um povo que hoje enfrenta uma situação de grande ataque, não só às suas terras, né? Muitas vezes as pessoas ficam sabendo, né, de ataques contra comunidades. Aí em Anderu-Marangatu, onde a Michele está hoje, a gente teve, no ano passado, o assassinato de uma jovem liderança, e é por isso que essa assembleia está acontecendo nesse território hoje, mas que, ao mesmo tempo, um povo que, assim como todos os povos indígenas continuam existindo, mesmo diante das tentativas dos não indígenas exterminarem essas culturas, né? Exterminarem esses modos de vida. Então, por meio dessas expressões das suas artes da palavra, os seus cantos, os seus modos de se alimentar, eles continuam permanecendo, né, nessa terra. E uma coisa que eu acho muito bonita, que eu aprendi com o filme Potã, da Michele e da Dani, né, é que essas roupas, né, que às vezes os não indígenas chamam de roupas típicas, né, ou que vão ver um cocar, um penacho, né, uma pintura corporal, e vão achar que esse enfeite é apenas algo para decorar, como a gente usa, né? Eu estou aqui de brinco, de colar, na cidade a gente usa para ficar bonito somente. Mas nas culturas indígenas, esse fazer um corpo belo é também fazer um corpo bom, tem muitas repercussões éticas invisíveis, né, que faz com que eles continuem se relacionando com seus parentes celestes. Então, muitas rezadoras, né, as mais velhas, como a mãe da Michele, a avó da Michele, são pessoas que se vestem dessa forma para continuarem sendo reconhecidas pelos seus parentes celestes, que são invisíveis, né, e que são da onde se aprende os cantos, né? Eu estudei isso durante minha pesquisa de doutorado, a aprendizagem dos cantos e a circulação desses cantos, e a gente percebe também que, então, a relação com a música, com o cantar, também é muito diferente do modo como entre os não indígenas isso acontece, né? Cada população, cada povo indígena tem um modo muito distinto também de produzir essas expressões culturais e dar significados, tem existências pautadas por essas formas de expressão de um modo muito distinto, e no modo dos Guarani Kaiowá se vestir dessa forma, usar a potã, usar urucum no rosto, cantar, é um modo de exercer ou continuar perpetuando esse modo de vida, ou seja, não são detalhes as roupas, né? Não são coisas superficiais, são as coisas mais fundamentais que eles precisam para continuar vivendo nessa terra, inclusive para fazer essa resistência. Então, certamente essa semana aí durante a Assembleia, durante o dia o pessoal vai conversar muito e vai cantar muito à noite, né, Michele? Porque tem que cantar para fazer a luta, né? Obrigado. Michele, então conta aí, já que vai ter uma assembleia, o que vocês vão falar nessa assembleia? No assembleia que a gente vamos discutir sobre uma territórios, educação, saúde indígena, como é que vai ser uma demarcação, por que que a gente tem uma rádio, por que a gente criou uma assembleia, um encontro da juventude? Porque nós, juventudes, morremos muito durante o ataque, durante a violência, da retomadas, né? Porque a gente perdemos muito nossa juventude e não queremos mais perder a nossos jovens. A gente fizemos uma encontro da juventude da RAGE. O que é a juventude da RAGE? É um encontro que a gente vamos debater sobre saúde, educação, territórios, e também que vai participar uma LGBTQIA+, porque nós não queremos mais, nossa juventude, que a gente somos uma coordenação, não queremos mais perder a nossa juventude por uma violência,
de ataque. Então, nós queremos uma melhor para a juventude, para não entrar também, isso é uma questão da saúde, para não entrar mais drogas. Então, a gente queremos uma melhor para a juventude, para pensar, estudar, fortalecer a culturas, as línguas e lutar pelos direitos dos indígenas, né? Então, isso que a gente vamos debater amanhã, terça-feira. O Luiz Eloy vai estar aqui, o MPI, Ministério Público, vai estar tudo aqui para a gente debater amanhã, terças e até sexta-feira, a nossa reunião em Encontro da Juventude Guarani Kaiowá, em Andeva, e Guarani Mbuá também vai ter aqui uma Iburupá. Então, a discussão é sobre isso, né, que a gente, porque a nossa juventude, que os jovens, principalmente, morrem muitos no ataque, igual que a Tati que falou, ano passado, aqui no Antônio João, onde que eu tô, eu cheguei aqui desde sábado de manhã, para organizar aqui, para receber uma delegação, cada município, cada aldeia, né, cada de um povo diferente que a gente vamos receber aqui. Então, eu tô aqui para isso, né, porque a nossa juventude, que a gente perdeu muito. Aqui no Antônio João, que aconteceu uns ataques, foi o Nery que morreu, pelo tiroteio da Fazendeiros, né? Então, é aqui mesmo que aconteceu com vários ataques, com cena do terror contra os indígenas com fazendeiros, né? Então, por isso que porque ele também é uma futuro de liderança, que ele tem pela frente, muitas coisas, né, que a gente não sabemos qual é um sonho que o juventude quer realizar futuramente, né? Que é mais importante. Então, é isso que a gente vamos debater para não acontecer mais isso, porque nós, a juventude, morreu bastante sobre os ataques durante que aconteceu lá em Uvajerê, dos ataques, né? Uvajerê também foi tiroteio, que aconteceu lá em Amambai de Opará também foi ataque. Todos que aconteceu com o ataque da juventude, que tem uma bala na cabeça, tem uma bala no corpo. Eu fui fazer uma visita, quem tem uma bala, uma vez eu fui também lá em Uvajerê, em Lagoa Rica, também tem 2 jovens indígenas, também tem uma bala na cabeça, ficou perdendo os olhos. A Mambai também aconteceu, tenho 2 balas na perna, também na cabeça, também é uma acadêmica indígena, também tem uma bala na cabeça, e ela desistiu por causa que ela perdeu uma memória e não conseguiu mais andar, então ela desistiu por causa disso, da faculdade dela, que ela faz uma enfermagem e outra que faz uma ciências humanas, na UEMS. Então, também eu fui fazer uma visita para ela, por isso que eu estou coordenando, que eu sempre faço uma visita para a juventude. Tatiane, o ISA consegue ter uma visão de conjunto das questões indígenas no Brasil, né? Você podia ajudar a gente a esclarecer como é que o povo indígena, os povos indígenas, na verdade, né? Eles constroem a sua resistência, né? É verdade, Silvia. Aqui no Instituto Socioambiental, a gente acompanha, na verdade, até mesmo desde antes de eu nascer, tem pessoas acompanhando, né, lado a lado, atuando lado a lado dos povos indígenas, tanto aqui no ISA como em outras organizações de apoio. E essa luta, na verdade, o que a gente sabe é que ela sempre existiu, né? Sempre existiram formas indígenas de resistência, modos próprios de organização dos povos, e a própria Constituição Federal, ela reconhece isso em 88, né, o modo próprio dos povos se organizarem, que é hoje o que permite que a APIB, né, que as organizações próprias de cada povo representem esses povos, né, em juízo, por exemplo, né, a gente teve aí no período da pandemia ações que foram pioneiras da articulação dos povos indígenas do Brasil, a APIB, por exemplo, para responsabilizar o Estado brasileiro e obrigar o Estado brasileiro a tomar medidas com relação à Covid-19, por exemplo. Isso só é possível porque existe um modo próprio de se organizar dos povos, existem esse movimento das organizações indígenas, que é muito antigo, né? É um processo de organização que vem desde pelo menos meados do século passado, né, que a gente vê um movimento de criação de associações indígenas, né, lideradas pelos indígenas, como é o caso da Retomada Atijovem, da qual participa a Michele, mas que é muitíssimo numeroso. No site do ISA, a gente tem um mapeamento de organizações
que está disponível no site Povos Indígenas no Brasil, em que vocês, né, o público pode encontrar informações tanto sobre essas organizações, quanto também sobre os movimentos indígenas em geral, porque uma coisa que a gente aprende atuando ao lado desses povos é que não é só por meio de organizações que eles fazem os seus direitos valer, né? Tem muitos modos de se organizar, desde uma liderança de uma aldeia, uma pessoa que organiza uma festa, por exemplo, é um modo de fazer política. Tem um livro muito legal que está saindo agora pela Editora Elefante, que se chama Festa e Guerra, da professora Beatriz Perrone Moisés, em que ela traz exemplos de povos indígenas na América toda, inclusive na América do Norte, para mostrar a centralidade, né, inclusive das festas ou da festa para fazer guerra, né? E também a centralidade dessas coisas que para a gente parecem que são somente parte da cultura, mas são modos também de organização política, né? Então, a gente, em muitos povos, vai ter diferentes tipos de liderança, né? Lideranças que vão puxar a festa, liderança que vai organizar o trabalho na roça, liderança que vai organizar a conversa, né, a discussão dos temas que são importantes, as lideranças que vão representar quando vier o Ministério dos Povos Indígenas, quando vier um representante do Estado. Então, é um modo muito múltiplo, que em cada povo acontece de um jeito diferente, né? Os Guarani Kaiowá e os Guarani em geral costumam fazer as assembleias, que eles chamam, que em Guarani chama Nhemboatã ou Nhemboatã, que são grandes conversas, né? E são os modos de tomar decisões coletivas, e é um estilo não representativo. Para a gente é até estranho, né? Porque a gente está acostumado com votação, com decisão, e entre os Guarani, por exemplo, é por meio da conversa que se chega a esses consensos, né? Tanto no nível comunitário, quanto no nível nacional, no nível internacional. A gente já teve em Nhemboatã internacional, né? Feito pelo Conselho Nacional da Nação Guarani. Mas isso vai ser completamente diferente se a gente for para o povo Yanomami, se a gente for para o povo indígena Machacali, se a gente for para o povo indígena Pataxó. Cada povo tem um modo de se organizar e, além disso, tem também lutado por meio das organizações indígenas. No ano passado, Silvia, a gente lançou um mapa que conta de um movimento muito interessante, que é o movimento da organização das mulheres indígenas, né? O ISA já fez 2 edições desse mapeamento, e o mais recente a gente fez em parceria com a Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, a ANMIGA, que é uma articulação que surge justamente para dar atenção para as pautas específicas das mulheres. Então, o movimento que a gente tem percebido também é que mulheres, juventude, como a gente estava falando, cineastas indígenas, artistas indígenas também têm feito movimento de se organizar por meio dessas associações, e não só por meio de associações, né, de expressar suas lutas em todas as esferas, né, trazendo para a esfera pública, para o diálogo com os não indígenas, mas também mobilizando nos seus territórios, né, realizando ações nos territórios para manter esses modos de resistência vivos, né? Então, assim, eu acho difícil resumir em tão pouco tempo essa diversidade de modos. E aí, mas tem uma coisa que eu acho que é muito marcante desses modos de lutar. A gente fez, em agosto do ano passado, lançamos aqui pelo ISA um documentário feito por 3 cineastas indígenas, colegas da Michele, a Querechu Martim, a Franci Baniwa e a Vanúzia Pataxó, um mini documentário que chama Nosso Modo de Lutar. Ele está disponível no YouTube para todo mundo assistir, também é um curta-metragem, e que ele fala justamente dessa centralidade das artes ou das expressões, dos cantos, dos objetos, das pinturas corporais, na maior mobilização nacional indígena que acontece anualmente, que é o acampamento Terra Livre. Então, essas cineastas, partindo dos seus próprios povos, né, o povo Pataxó, o povo Baniwa, que está na Amazônia, no Alto Rio Negro, e o povo Guarani, Guarani-Biá, no caso, elas vão mostrando como é que se preparam os corpos para fazer essa luta, e principalmente como é que esses cantos carregam a história dessa luta. Tem uma personagem que eu gosto muito, que é a Dona Coruja, uma grande liderança Pataxó, que ela canta, né, vocês podem conferir aí depois, sobre a chegada de Cabral e como que ele chegou nessa terra para deixar ela complicada, né, que ele não trouxe nada de bom nessa terra, né, e veio para acabar com os povos indígenas. Então, recomendo aí que se assista
para quem quiser conhecer um pouco mais sobre essa diversidade, porque é um modo de se organizar muito diferente dos movimentos sociais não indígenas, e que traz muitos aprendizados também para as lutas contemporâneas, né, para todo mundo que está em luta, para permitir que esse mundo continue existindo, né, e que todo mundo tenha seus direitos assegurados. Muito bom. Michele, você é uma das curadoras da exposição Insurgências Indígenas, né? Me conta uma coisa, o que vocês estão apresentando lá e por que vocês estão apresentando isso? Eu fui uma convidada da Sandra Benite, que ela estava planejando, a gente estava planejando desde ano passado também com elas, né? Michele, eu quero que você apresente a sua cultura, o que é o milho branco, porque para nós ritual é muito sagrado, é um milho branco que a gente faz todo ano, né? Que uma vez por ano também é o nosso ritual para semente, não para sementes assim, pela semente, pelo mundos inteiros de nascente, árvores para semente de milho, abóboras de batata. Então, ela quer que eu apresente lá, não são apenas de milhos brancos, ela quer que eu apresente lá sobre a cultura, roupa típica, corporal, de pinturas, de o que o Guarani Kaiowá usa durante tempos, né? E aí ela me convidou, eu fui lá apresentar, aí eu coloquei aquela fotos que está no quadro, durante do ritual de todos 2025. Eu tirei, não, eu mandei para meus alunos, eu tenho meus alunos que lá de Panambizinho, tem um de juventude que trabalha também pela culturas, na minha aldeia. Tem uma professora que ensina, eu não falei da professora, daquela da professora, que eu falei uma professora da culturas que ensina de juventude, o que é importante para culturas para Guarani Kaiowá. Então, ela ensinou para a juventude na minha aldeia como que fazer a roupa típica, como que vai falar assim para apresentar a cultura de uma voz e danças, de rezas, né? Tudo isso que eu falei é professora, já é uma professora já, então ela que ensina. Então ela tirou uma foto e também ela tem um Kenny, que também lá, Kenny, o Germano, que elas são principal para reza para a juventude, né? Que ela tem um professor aqui lá na minha aldeia que também chama-se Anamélia, que ela que também ensina a juventude sobre a cultura também da roupa típica. E aí quem aprendeu da juventude e passa de novo para outras das crianças para aprender a fazer a colar, a roupa típica, porque crianças da nossa juventude, a gente não aprendeu sozinho, a gente tem que aprender com aquela pessoa que sabe fazer, igual a reza também. A reza tem umas sagrados também, que a gente não aprendeu também sozinho, a gente tem que ter uma professora, ensinar a gente para aprender, né? Então, isso que a gente leva mais, né? Muito bom. Então vamos passar para a Tatiane. Tatiane, a questão que eu estava pensando é o seguinte, quer dizer, eu tenho lido que, por exemplo, os pajés estão diminuindo de quantidade, né? Quer dizer, e há uma transmissão oral da cultura indígena, não é? Quer dizer, como é que o que isso representa? É um risco de perda dessas culturas? Como é que se faz essa transmissão hoje em dia? Silvia, eu acho que é importante a gente primeiro pensar que cultura, pelo menos na nossa percepção como pessoas praticantes da antropologia, que é o meu caso, a gente nunca perde, né? Eu gosto muito de uma imagem da professora Manuela Carneiro da Cunha, que é uma grande aliada dos povos indígenas, né? Que a cultura ela é como uma mala, né? Não é o que eu levo dentro dessa mala. Então, muitas vezes os não indígenas olham para um cocar feito de canudinho de plástico ou feito com penas de pavão, como a gente viu na semana passada, né? O belo colar que a deputada Célia, cocar Chacriabá, né? A Célia estava usando no plenário durante a votação do PL da devastação e foi, inclusive, alvo de
racismo, violência por parte de parlamentares que estavam lá presentes, dizendo que aquilo não era original, né, não era originário dos povos indígenas, né? Quando o que importa, né, quando a gente olha para a cultura ou para uma expressão como é o cocar, que é compartilhado por tantos povos, é justamente a mala, né? O que se traz é você usar o cocar, você tá com o cocar lá, independente do material que ele é feito, né? E esse processo de inovação, de trazer outros materiais, é o que faz a cultura estar viva, né? Justamente por isso a importância da juventude, da qual falava a Michele, né? Que é quem está continuando mantendo esses organismos das suas culturas vivos com inovações. Mas tem uma situação que é bastante grave quando a gente fala de transmissão ou de circulação de conhecimentos tradicionais, que hoje tem alguns saberes específicos que estão perdendo a atenção, né? Então, os cantos reza, por exemplo, como as rezas que a Michele estava mencionando para a gente, que precisam ser aprendidos com regras específicas e durante bastante tempo, eles precisam da escuta dos jovens, né? Então precisa de aprendizes dispostos a passar anos aprendendo esses repertórios juntos com os rezadores. E hoje, em muitas comunidades, eu estou falando desse exemplo Guarani Kaiowá, porque é um caso muito dramático desse aspecto, em muitos lugares, a juventude, às vezes, está ficando desconectada desses saberes, né, Michele? Muitas vezes não quer aprender mais. A gente ouve de alguns rezadores, como é o caso do seu Luiz Kaiowá, que é o personagem principal desse filme que a gente citou, Meu Pai Kaiowá, por exemplo, que não tem jovens querendo aprender. E os motivos de não ter jovens querendo aprender são múltiplos, né? Então, muitas vezes uma pressão para sair das comunidades para viver nas cidades, onde essa tecnologia das rezas não é necessária, vai ser necessária uma outra tecnologia, né? Ou onde talvez se distancie desses saberes, porque existe também preconceito contra esses saberes, quanto a usar determinados artefatos no corpo, pintura corporal. Outro elemento também que afeta isso é o pentecostalismo. Em alguns povos existe a presença de missionários há muito tempo que criticam ou até mesmo colocam essas práticas dos saberes tradicionais como se fossem coisas do demônio. Isso é relatado num livro que a gente editou em 2022, que é esse aqui, Povos Indígenas no Brasil, por um pesquisador que é o Isaac João Kaiowá, que acompanha essas denúncias, né, feitas por rezadores de ataques sofridos por indígenas pentecostais a essas rezas, né, ou a prática desses cantos rezas. E isso também acontece em outros povos, né? Tem um filme muito importante que chama Espagé, que se passa entre os Paiter Suruí, em Rondônia, em que está retratada a história justamente de um pajé que deixa de praticar esses saberes porque toda a comunidade dele se converteu ao pentecostalismo, então ele precisa abandonar esses conhecimentos. Então, muito embora as culturas não desapareçam, né, a gente precisa garantir que os povos indígenas possam continuar praticando esse modo de existência, né? Porque justamente se a cultura é uma mala, como eu falei no começo, ela que estrutura, né? Se você vai para um outro lugar e não pode levar a sua mala junto, as coisas que fazem você ser quem você é, que fazem como a Constituição diz, os indígenas continuarem tendo direito à diferença, a serem indígenas, a perpetuarem esse modo de ser, então aí você tem também uma grande violência, né, que é o que a gente chama de etnocídio, né, que é não poder praticar, não poder falar uma língua, e isso tem muitos povos que enfrentam. Então esse direito de poder continuar praticando, ele deve ser assegurado a todas as crianças indígenas, a todos os jovens indígenas, os mais velhos, né, terem lugar para transmitir esses conhecimentos na educação escolar, né? Hoje, acho que todos os povos indígenas têm contato com a escola, que é essa estrutura não indígena,
onde que a gente chama como se fosse uma casa do saber, né? Mas que muitas vezes no passado foi utilizada para apagar as culturas indígenas. Hoje, pessoas como a Michelle, outros que estão se formando como pesquisadores, como educadores indígenas, estão batalhando para que esses saberes estejam presentes na escola também, que a escola, a educação escolar indígena seja diferenciada e leve em conta esses conhecimentos. Então, a perpetuação desses saberes, a continuidade dessas culturas, ela depende da gente ter mecanismos para continuar tendo inovação, né? Para que a juventude, as gerações do futuro continuem podendo praticar esses modos de ser. E tem um elemento importante que eu gosto muito de lembrar, que é um pensamento da Sandra Benites, que é essa grande curadora, artista, educadora indígena, antropóloga também, que diz que a arte e que as artes indígenas são modos de ativar a memória, são modos que os artistas indígenas estão utilizando para se conectar com esses saberes tão fundamentais, né? Então, quando a Michelle faz uma exposição como essa, né, do milho branco, né, e traz elementos desse ritual para comunicar com o público não indígena, ela também está conectando com as crianças lá do território, como ela contou para a gente, né, com as professoras, que aqui também, para traduzir, são as professoras, são as rezadoras também, né? Então também está valorizando essas mulheres que têm grandes conhecimentos e colocando elas em destaque, né? Então essa juventude também tem um papel importante de valorização para que situações de violência ou de tentativas de apagamento desses saberes não aconteçam, né? Então, acho que esse é um movimento que tem ganhado muita expressão hoje. Tem uma expressão que foi cunhada pelo Jaider Isbel, que foi um artista indígena de Roraima, né, do povo Macuxi, que é o movimento da arte indígena contemporânea, que tem criado expressões muito inovadoras dessas culturas para comunicar com outros públicos, né, e para fazer essa valorização desses saberes e desses modos únicos, né, de ser, né? Então, acho que é algo para a gente se atentar. Muito bom. Então, a Tatiane falou de uma maneira geral. Eu queria perguntar para a Michelle um pouco da vida dela. Como é que você começou a conhecer melhor a cultura do seu povo desde menina, hein? Como é que foi? Eu aprendi com a minha mãe. A minha mãe, ela é grande rezadeira também. A minha mãe que me ensinou de tudo, a minha mãe que me ensinou um caminho para mim. E aí que ela sempre contava uma história que eu acredito, né? Que eu acredito assim que como é a nossa cultura própria, né? Porque eu vejo muito que eu aprovei também, né? Por isso que eu tô acreditando que a gente fala Nhandeçu e Nhanderu, né? Que a minha mãe, eu acordo cedo, né? Eu acordo 4, porque Nhandeçu e Nhanderu sempre acorda cedo, porque para você ouvir, para você aprender com Nhanderu, com Nhandeçu, você tem que acordar cedo. Exemplo, 3, 4 horas da manhã, para você tomar chimarrão, para conhecer mais como é que uma experiência os nossos ancestrais, né? Isso que eu acordo, sempre acordei cedo, eu tomei chimarrão com a minha mãe, 4:30 da manhã, e ela começa a contar a história para mim, como é que passa dos antigamente, do nosso ancestrais, o que é mais importante pela nossa futuro. Isso que ela sempre me motivou para mim quando ela conta uma história, mas tudo que ela contou, eu já passei muitas coisas na vida também, né? É por isso que eu acredito tudo que Nhandeçu fala, Nhanderu que fala, a reza também eu acredito, a roupa típica também eu acredito, né? Tudo que ela me falou que eu já provei tudo, e como que também, então isso que me motiva muito também, né? Que eu sempre conto pro pessoal, né? Porque a gente tem que acreditar em Nhandeçu e Nhanderu. Então, porque Nhanderu e Nhandeçu, eles falam assim, que a gente não vai viver como para o resto da vida, porque alguns dias que vai acabar Nhandeçu e Nhanderu, quem vai ficar no lugar? Quem vai acreditar? E nós é a juventude. O nosso juventude, pela futuramente, também não vai ficar também para sempre, e vai repassar cada ano para outra pessoa também, tudo que você aprendeu, né?
Então, isso que é um caminho para nós, Guarani Kaiowá, né? Porque desse quando que eu vejo, tem três rezadeiras lá, maior rezadeiras lá na minha aldeia, cada vez mais que eu queria que eles transformassem de novo como um novo, né? E aí que eu sempre eu sempre tenho uma paciência com a Anamélia, que a Anamélia que é a filha do Nhanderu, que é mais antigo também, que o pai dele é liderança, Nhandesu de Lauro Consciência. Então, isso que a gente tem que falar para o pessoal, que é mais importante a nossa juventude, porque a nossa juventude, que a gente leva uma paciência com o Nhanderu, com o Nhandesu, né, com a prioridade que a gente fala, né. Então, isso que a minha mãe sempre fala para mim, que eu acredito, né? Que eu acredito tudo. Por isso que eu falo até na sala, lá na acadêmica onde estudei na UFGD, que é mais importante para nossa cultura, as línguas e os nossos ancestrais para levar pela futuramente, né? Então, eu aprendi com o Nhandesu, com o Nhanderu e com a minha mãe e com a minha avó também, né? Que eu gosto de culturas também, por isso que eu acordei cedo para ouvir todas as conversas, como é que é a conversa, para abrir um caminho para mim, como é que é a cultura. Eu aprendi pouco das culturas, eu aprendi também como é um modo de ser não indígena. Isso que a minha mãe sempre fala, porque tem que levar com dois caminhos. Como é ser a modo de ser indígena? Como é que é a modo de ser não indígena? Isso também, quando eu entrei, comecei eu fui estudar na cidade grande, para morar na cidade grande, no Rio de Janeiro, eu não aprendia nada. Quem me ensinou também porque a minha família nunca saíram para morar na cidade. Eu nasci na minha aldeia, eu cresci na minha aldeia, eu saí por motivo de estudar, aprender de como é a forma de modo de ser não indígena. É por isso que quando eu fui estudar no Rio de Janeiro, quem me ensinou foi a Sandra Benite, que ela que abriu um caminho para mim, como que é modo de ser não indígena, para você aprender a viver na cidade grande. Foi difícil, foi dificuldade, mas eu aprendi, mas eu convivi, o pessoal me falaram para eu ficar lá trabalhar. Eu falei, porque quando eu aprendi também com o Eliel Benite, quando eu saía na aldeia, o Eliel Benite, que está agora do MPI, falou para mim, quando ia para estudar, que eu abriu para mim um espaço para estudar lá, falou para mim, não, Michele, você vai lá estudar e volta. Daqui para frente, o Guarani Kaiowá vai precisar de você. Você vai ser para frente e volta a estudar. Muitas pessoas vão oferecer para você emprego, não fica. Se você terminar e você volta para ajudar o Guarani Kaiowá, porque o Guarani Kaiowá está precisando para ser uma comunicação, está precisando de ser uma cineasta, precisando mostrar através de tecnologia ou através de câmeras para mostrar o que é a realidade do povo do Guarani Kaiowá, que passa dia a dia pela luta, movimentos Então, isso que ele fala para mim. Aí eu fui. Aí, quando terminei, eu voltei. Tudo que o Lia Benite que fala também eu passei. Tudo que a Sandra Benite falou para mim também eu aprovei também, né? Isso que é a minha vida de trajetórias, né? Muito bom. Olha, nós estamos chegando perto do fim. Eu falei para vocês que o papo bom acaba logo, né? Mas eu queria perguntar para a Tatiane ainda o seguinte. Houve um momento, há uns 30 anos atrás, 20 anos atrás, que quase que os indígenas se extinguiram, ficaram muito poucos. E depois, quando surgiram as reservas indígenas, os territórios assegurados, houve um crescimento, né, dessa população de novo. Hoje nós estamos na casa de 1,5 milhão, mais ou menos, de indígenas, segundo o IBGE, né? E são povos muito diferentes. Como é que eles trocam entre eles, esses povos? Porque na PIB, nas organizações, são todos presentes, né? Isso facilita o intercâmbio cultural? Bom, Silvio, acho que uma coisa que é importante a gente saber é que até 30, 20 anos atrás, o Brasil, o próprio Estado brasileiro, tinha poucos instrumentos oficiais para saber quantas eram as pessoas indígenas no Brasil, né? É só a partir dos anos 2000 que a gente começa a ter, nos censos oficiais, né, uma investigação adequada para essa diversidade de povos indígenas. Então, não é só que a população indígena está crescendo, ela está mesmo, os demógrafos apontam isso, as populações indígenas são as populações que mais crescem, né, elas têm uma pirâmide
etária, aquelas que a gente aprende na escola, que tem uma base bem larga, tem mais crianças do que velhos, então ela está crescendo muito mais do que a população brasileira, isso em todas as terras indígenas, em todos os povos, isso foi reforçado agora no censo de 2022, mas é só agora, em 2022, em 2010, que o Brasil passou aí para os territórios indígenas para conhecer a especificidade, né, de cada território, para perguntar para as pessoas no censo se elas se consideravam indígenas ou não, e para contar. Então, a gente também consegue ter um número mais oficial e mais duro, e um retrato dessa diversidade por conta desse esforço que é muito recente, e a gente espera aí, em breve, o IBGE vai estar lançando os resultados desse universo indígena, a gente vai conseguir saber mais sobre essa diversidade de povos do último censo, né, que enfrentou muitas dificuldades. Antes disso, antes desses esforços do Estado, eram as próprias organizações indígenas e os seus parceiros que reuniam e produziam informações sobre si, né? E então, esse movimento indígena que a gente estava falando no começo da conversa foi fundamental para articular e produzir informações sobre esses povos, né? A gente tem aí o histórico da União das Nações Indígenas, que foi a organização que puxou a resistência na Constituinte e que emplacou, junto com seus aliados, o capítulo indígena ali na Constituição e que reunia já desde aquela época diferentes povos, né? Essas conexões entre povos no plano nacional, hoje em dia, acontecem por meio, por exemplo, dessas grandes marchas, acampamentos, né, no nível político, em que a comunicação muitas vezes é feita no português, para justamente permitir a comunicação, porque a gente tem mais de 160, 160, 170 línguas diferentes, né? E muitas vezes, nesses momentos de reunião, cada povo vai com as suas línguas, com seus cantos específicos, e na hora de se comunicar, tem que usar o português como uma língua franca, mas a gente também tem, no Brasil, que é um dos países mais sociodiversos do mundo, né? Quase não tem país com mais diversidade cultural do que o Brasil no mundo, isso é importante de saber. A gente também tem regiões em que existem trocas ou proximidades, né, territoriais, culturais entre os povos. Um exemplo desse é o Parque Indígena do Xingu, território indígena do Xingu, como é falado hoje pelas populações de lá, que foi fruto de uma ação de violência até do Estado, né, de reunir povos diferentes que falavam línguas diferentes em um único lugar, e hoje habitam esse território 16 povos que têm famílias linguísticas completamente diferentes em alguns casos e que vão estabelecer alguns modos para se comunicar. Então, por exemplo, o ritual do Quarupi, as festas, a festa Iamuricumã, que é a festa, né, das mulheres, das hipermulheres, por exemplo, são modos utilizados também para se comunicar, né, entre diferentes povos. Então, muitas vezes um povo participa do ritual como uma forma de comunicação. Mas existem outros tipos de trocas também, né? Acho que uma coisa que esses movimentos políticos também fazem com que diferentes povos aprendam nesse processo de se articular com as tecnologias dos não indígenas, como a Michelle estava trazendo, né? Ir para aprender sobre cinema indígena é algo que ela pode fazer hoje, conversando com o Takuman Kuikuro, que é um grande cineasta, que é de outro povo, com a Graciela Guarani, com a Sueli Machacali, com quem ela dividiu a direção do Meu Pai Kaiowá. Então, existem muitos tipos de aprendizagens, né? E acho que uma coisa que é importante também é os não indígenas do Brasil aprenderem a olhar para essa diversidade também, para essa riqueza de modos de vida, também com um olhar de como aprender com esse Brasil indígena, né? Tá, obrigado. Michelle, eu vou só pedir uma coisa para você, que nós estamos acabando o programa, né? A gente queria ouvir de você, em Guarani, né? Queremos paz, respeito e dignidade. Diz aí. Em Guarani. Ore, oroicocê. Guarani. Ore, oroicocê. Oroicoporacê, orerê corrapé. Queremos em paz o nosso território, nossa terra. Orerê corrapé. Muito bom.
Bom, eu quero agradecer muito vocês duas, né? A Tatiane Maria Klein e a Michele Caiová por esse papo que foi encantador. Eu acho super importante passar para os outros todas essas ideias, as experiências e as lutas de vocês, né? E também agradecer a você que nos assiste, dizendo, semana que vem tem mais. Muito obrigado.